Oiê! Você sabe quais são os 5 pilares da direção defensiva? Pois é, se a resposta for não, esse vídeo aqui pode mudar a forma como você dirige. Vamos saber quais são? Vem comigo! Os 5 pilares da direção defensiva representam os fundamentos para uma condução segura e responsável. Eles ajudam o condutor a reduzir riscos, a prevenir acidentes de trânsito e proteger a própria vida e a vida das outras pessoas, digamos, aos outros usuários do trânsito, não é mesmo? O primeiro pilar, eu sempre gosto de começar pelo conhecimento. O conhecimento, ele é o pilar primeiro, justamente porque se o condutor não tiver o conhecimento, dominar as leis, as normas de trânsito, as sinalizações, conhecer os fundamentos básicos do veículo que ele está conduzindo, bem como conhecer e saber se defender das condições adversas quando elas surgirem, ele vai estar se envolvendo em um sinistro de trânsito. E quem conhece as regras toma decisões mais seguras, evita infrações e consegue reagir de maneira adequada às diversas situações encontradas no nosso trânsito. Por exemplo, saber a distância correta para uma ultrapassagem ou compreender o significado de uma placa de sinalização. Se eu não tiver o conhecimento, eu não vou conseguir fazer isso de maneira correta, ok? A segunda, eu gosto de falar sobre a atenção. A atenção é indispensável durante toda a condução veicular. O motorista deve observar de maneira constante o trânsito. Da mesma forma, os retrovisores, os pedestres, o ciclista, o motociclista, a sinalização, as condições adversas, principalmente a situação da via naquele momento. Qualquer distração, como por exemplo o uso do telefone celular, pode resultar em um acidente de extrema gravidade. Perceber de maneira antecipada que um pedestre, por exemplo, pretende atravessar a rua e reduzir a velocidade, requer justamente essa atenção. E entra aqui o nosso terceiro pilar, que é a previsão. Dirigir de maneira defensiva significa, antes de mais nada, antecipar possíveis perigos antes que eles aconteçam. O condutor, ele deve imaginar situações de risco e estar sempre preparado para agir diante delas. Por exemplo, ao passar próximo de uma escola, o condutor tem que usar a previsão. Pode ter uma criança atravessando a rua de maneira inesperada. Então, eu preciso saber o que fazer e fazer para evitar o acidente com ela. E aqui entra o quarto pilar, que é o poder da decisão. Após identificar o risco, é necessário tomar uma decisão correta e rápida. Frações de segundos. A escolha deve sempre ser a priorização da segurança, evitando atitudes impulsivas ou agressivas, principalmente. Por exemplo, eu preciso decidir reduzir a velocidade diante de uma chuva intensa. Ou eu vou manter a mesma velocidade? Não, eu preciso reduzir para manter a segurança. Uma decisão que eu preciso tomar diante desse fator que está acontecendo. E entra aqui a nossa quinta situação, o nosso quinto pilar, que é a habilidade, a capacidade do condutor controlar o veículo dele com segurança, utilizando corretamente volante, freio, acelerador, embreagem, marchas, né? Tendo essa habilidade, desenvolvendo com um treinamento, com prática, com experiência, a habilidade ela vai tomar uma forma gigantesca.
Se precisar, por exemplo, fazer uma manobra de emergência, você vai conseguir ter o controle desse veículo. Preciso colocar o meu veículo numa vaga de estacionamento? Eu tendo a habilidade, o conhecimento, a atenção, a previsão, eu consigo fazer a minha baliza de maneira adequada, né? Então a gente pode fazer um resumo assim: conhecimento, saber leis, regras de trânsito, conhecer o veículo e as condições adversas. A atenção, estar sempre atento a tudo o que acontece dentro e fora do meu veículo. Previsão, antecipar as situações de risco e agir diante delas. Decisão, escolher a atitude mais segura para aquele momento. E a nossa habilidade, que é conduzir o veículo de maneira correta, com domínio e segurança. O bom motorista não é aquele que apenas sabe dirigir. O bom motorista é aquele que conhece, observa, prevê, decide e age com habilidade para evitar os acidentes de trânsito. Até a próxima!